Este texto encontra-se no livro de artes, nas páginas 24, 25 e 26. Eu enviei para vocês no dia 4 deste mês, 4 de agosto, que a princípio era para vocês fazerem a leitura, para conhecer o texto. E esta aula eu vou explicar mais detalhadamente sobre esses 3 instrumentos que são citados nas 3 páginas, que aborda o tema a imagem em movimento. Esses 3 instrumentos que foi criado a partir do século XVIII, deu origem ao cinema como nós conhecemos hoje. Então vamos lá, vamos por página. Vejam aqui, ó, é a 4ª unidade do nosso estudo que fala sobre a imagem em movimento. Observe um desenho feito pelo artista inglês Paul Sandin, e ele fez esse desenho aqui, não é uma fotografia, é um desenho. Observem só a beleza do detalhe desse desenho aqui. E foi feito no ano de 1760, ou seja, em meados do século XVIII. Então vejam que existe um grupo de pessoas aqui com crianças e está sendo feita uma exibição de uma fotografia, de um desenho, aliás. Nessa época ainda não existia fotografia. Está sendo feita a exibição desse desenho através de uma lanterna mágica, tá? Olha aqui, ó, a lanterna mágica de Paul Sandin, onde ele apresenta um desenho em 1760 e isso daqui faz parte da coleção particular dele. Tem uma pergunta aqui que dispensa a resposta. É possível relacionar essa cena com algumas atividades que faz parte do seu dia a dia? Se nós estivéssemos em sala de aula, com certeza iríamos debater essa pergunta. Mas eu, por exemplo, nas minhas aulas, eu costumo utilizar o projetor multimídia. Esse daqui é um modelo de projetor, inclusive a marca que eu uso é Epson, que são equipamentos modernos ligados ou no computador ou mesmo na televisão. Eles projetam numa parede a imagem de modo gigante, fica grande a imagem. Quando nós estivermos presencialmente, vocês verão que eu uso um projetor multimídia e que o bisavô dele é a lanterna mágica, ou seja, ele surgiu a partir do aprimoramento da lanterna mágica. Olha aí, veja que existe uma série de espelhos que é atravessado pelas imagens, vídeos e tudo mais. E no final a gente tem, como mostrado aqui no vídeo, o projetor ligado no videogame, transferindo para uma tela aquilo que está passando no aparelho. Então esse projetor multimídia é um equipamento atualmente moderno, mas que ele se originou a partir da lanterna mágica. Então, nesse parágrafo aqui, era o que nós iríamos debater, caso estivéssemos em sala de aula. Aqui, ó, é possível relacionar essa cena que eu mostrei aqui em cima, do artista inglês, ele está demonstrando com uma lanterna mágica os desenhos dele projetado na parede. Ó, é possível relacionar essa cena com alguma atividade que faz parte do seu dia a dia? A televisão, por exemplo, é um exemplo de projetor. Ele projeta numa tela as imagens que o aparelho recebe. Então é por isso que dispensa resposta a essa atividade, porque seria só para nós discutirmos se tivéssemos em sala de aula. Mas vejo aqui
no início do assunto, que fala sobre as invenções, e cita duas: o avião. Nós estamos vendo aqui o brasileiro Alberto Santos Dumont viajando, fazendo uma demonstração no seu invento lá em 1907, e também fala sobre o cinema. Vejam aqui o que diz o parágrafo. Olha: o século XIX, lembrando que nós estamos no século XXI, tá ok? O século XIX foi um período de muitas invenções. As buscas por novidades trouxeram ao século XX, ou seja, o século seguinte, algo sem precedentes, algo que não se podia imaginar. Vejam aqui, o avião e o cinema, cita dois, como eu falei. Com o avião, o tempo gasto para ir de um lugar para outro foi reduzido, e assim lugares distantes se tornaram mais próximos. O cinema, por sua vez, possibilitou a reconstrução da realidade em histórias projetadas e a criação de mundos fantásticos. Hoje, por exemplo, a gente pode, utilizando a própria filmadora do celular, a gente pode construir uma história baseada num tema. E é o que nós vamos fazer, por exemplo, quando estivermos estudando cinema. Nós já estudamos fotografia, e lembrando que o concurso de fotografias ainda continua. Nós teremos oportunidades, inclusive aqui nessa unidade que estamos estudando, sobre imagem e movimento, de explorar uma foto para o concurso de fotografias. Ainda não terminou, como eu falei, o concurso de fotografias ele só termina no final do ano. Aqui na descrição da imagem está dizendo o seguinte aqui, ó: o avião tornou possível um antigo sonho do ser humano, que era voar. Nessa foto de 1907, vemos o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont voando com o seu Demoiselle, o nome desse avião. Demoiselle é libélula em francês, já que a aeronave parece como a libélula. Na verdade, teve a libélula como um exemplo. O Alberto Santos Dumont tomou a libélula para desenhar o corpo do seu avião. Por isso que o nome é Demoiselle. Um avião que tem estrutura muito semelhante à dos aviões atuais. E olha que essa aeronave sobrevoou em 1907. Foi a demonstração lá na França da invenção do Alberto Santos Dumont. E na página seguinte nós temos aqui um modelo de lanterna mágica, veja aqui, ó, do século XIX. Quem construiu essa lanterna aqui foi um astrônomo, um cientista astrônomo da Holanda, chamado Christian Huygens. Esse Christian Huygens, a especialidade dele era construir telescópio para observar os astros à noite. Inclusive foi o Christian Huygens, está aqui o nome dele, ó, que conseguiu descobrir, olhar pela primeira vez através de um telescópio os anéis do planeta Júpiter e Saturno. E vejam que o corpo dessa lanterna mágica, que foi uma das invenções de Christian Huygens, ela tem, olha ali, a parte onde recebe as lentes, ela é parecida com um telescópio. Vejam o que diz o comando aqui, ó: a invenção do cinema não foi resultado do trabalho de uma só pessoa. Então, o cinema como nós conhecemos hoje, quando nós vamos no cinema, nós vemos que o filme ele é projetado numa tela grande. E é uma máquina que faz essa projeção. Então, para chegar até essa máquina que projeta os filmes na tela, tiveram o trabalho de muitas pessoas. E o aparelho precursor para que chegássemos até a invenção do cinema como conhecemos hoje é aqui a lanterna mágica.
Vejam aqui, ó, a invenção do cinema não foi o resultado do trabalho de uma só pessoa. Diversos inventos anteriores abriram caminho para sua criação. Dentre eles, destaque-se a lanterna mágica. Está aqui um modelo de uma lanterna mágica, criada em 1659. Vejam aqui, século 17. Eu já mostrei para vocês como é que que se calcula um século, mas eu vou reiterar aqui para vocês de novo. Vejam, nós temos aqui o ano em que a lanterna mágica foi criada. Vejam aqui, ó, 1659. 1659. Eu já falei para vocês que quando o ano ele não termina em 00, nós somamos os dois primeiros com mais um. 16 mais 1, 17. Então, 1659 era o século 17. Por exemplo, nós estamos no ano 2021. Vejam lá que também não terminou com 00. Então, a gente vai somar o 20 mais 1. Por isso que 2021 é o século 21. 21. O ano 2000, por exemplo. Olha lá. Terminou com 00. Então, o século é representado pelos dois primeiros números. O ano 2000 é o século 20. Viram? Voltando lá. Nesse ano aqui, ó, de 1760, veja que terminou em 60, então 17 nós vamos somar com mais um, e 1760 é o século 18. 10, 15, 16, 17, 18. Viram lá? Que foi quando o inglês Paul Sandi, ele criou a lanterna mágica. Vejam lá aqui, ó. 1907. Estão vendo aqui? 1907. Veja que não terminou em 00. Então, 1907, vamos somar os dois primeiros números mais um e vai dar 19 mais 1, 20. Perceberam como é que é feito o cálculo para transformar o ano em século? Pois é, eu já havia explicado isso anteriormente. Vamos voltar lá para a nossa aula. Então vejam aqui, ó. Dentre esses inventores, destaca-se a lanterna. Dentro dessas invenções, destacam-se a lanterna mágica, criada em 1659, vejo aqui, século 17. E essa lanterna mágica é atribuída ao astrônomo holandês Christian Huygens, como eu falei para vocês. E nós temos aqui um modelo de uma lanterna mágica já aprimorada. Vejo aqui que essa lanterna mágica é do século 19, sendo que o Christian Huygens, o holandês, ele construiu a primeira em 1659, século 17. 200 anos depois, ela veio se aprimorando, a lanterna mágica, e veja como ela já está com um corpo até bem feito, bem bonito. Vejam lá aqui, nós já vimos sobre o primeiro aparelho, que é a lanterna mágica. Nós vamos fazer vai haver um desafio em que vocês terão que construir uma lanterna mágica. Já já eu vou dar mais dicas a respeito. Já esse fenacitoscópio já é um pouquinho difícil para fazer, mas eu vou deixar aberto para aqueles que queiram tentar. Vejam o que diz aqui sobre esse novo, mais um instrumento feito no século 18. Olha aqui, ó. O aparelho, falando ainda sobre, eu vou deixar aqui, porque esse parágrafo ainda fala sobre a lanterna mágica, ó. O aparelho, a lanterna mágica, consistia em uma máquina que tinha uma série de vidros com várias imagens pintadas com tintas
translúcidas. E aqui está o significado de translúcido aqui, ó. Translúcidas, que permite que a luz atravesse, mas não deixam ver o que está do outro lado. Viram? Tem até um herói, um super-herói chamado Translúcido. Então vejam lá, ó. O aparelho consistia em uma máquina que tinha uma série de vidros com várias imagens pintadas com tintas translúcidas. Ou seja, vejam bem aqui, ó, tem um vidro bem aqui, uma placa de vidro, onde tem um desenho. A tinta usada para fazer esse desenho, elas não são tintas que deixam a luz atravessar. Por isso que são tintas translúcidas. Como é que funciona? Eles colocam uma vela aqui dentro, o de antigamente colocam uma vela aqui dentro. Nesse moderno é colocada uma lanterna. A luz vai atravessar a lente e vai sair aqui. Essa parte onde está a placa de vidro com o desenho, ela é empurrada para dentro do corpo da lente, e quando a luz atravessa por entre o desenho, ele projeta na parede o que está pintado no vidro. Bem interessante essa experiência. Vejam lá, ó. Essas imagens eram projetadas com a utilização da luz de vela, falando da lanterna mágica lá do tempo do Christian Huygens, no século XVII. Essa daqui já era com uma lanterna mesmo. Ó, a lanterna mágica foi o primeiro aparelho destinado à projeção de imagens e foi muito popular ao longo do século XVIII. Nós vamos ver agora uma outra invenção, vejam aqui, ó, chamada fenacitoscópio. As experiências ópticas se intensificaram no século XIX. Em 1832, já século XIX, o físico belga Joseph Plital inventou o fenacitoscópio. Essa invenção aqui, que aparentemente é bem simples, inclusive bem simples de construir. O aparelho consistia em 2 discos, como nós podemos ver aqui, ó. O primeiro com aberturas através dos quais se podia olhar o disco que estava atrás. Está se referindo, essa abertura que o texto está se referindo, é esses furinhos aqui, ó. Estão vendo aqui? Esses furos. É um furo numa espécie de papelão. Ó, o primeiro com abertura através dos quais se podia olhar o disco que estava atrás, o qual continha uma sequência de imagem, como nós podemos ver aqui, ó. Por meio do giro dos 2 discos, obtinha-se o efeito do movimento das imagens. Vou mostrar para vocês um vídeo que explica melhor isso que eu acabei de ler para vocês. Vejam, esse daqui é o Joseph, o inventor do fenacitoscópio. Veja que ele coloca uma imagem aqui, ó, de um disco atrás do outro, ele faz um corte aqui. Agora ele vai girar a imagem de uma forma tão rápida que nosso olhar não consegue acompanhar. Aí a gente vai ver uma imagem totalmente diferente do que estava, ó. A gente observa esse efeito aqui que a gente está vendo muito no pneu dos carros e motos. Já viram? Parece que o pneu do carro gira ao contrário. Pois é. Então aqui tem outro exemplo de fenacitoscópio. Veja lá que tem uma imagem aqui, onde ela vai girar e olhar através dos furinhos. E vejam como aparece a imagem, dá tão depressa que parece que a imagem que está parada, ela aparece em movimento. Estão percebendo como daí já podemos observar que isso é próximo do cinema como nós conhecemos? Pois é. Então, esses 2 instrumentos, a lanterna mágica, juntamente com o fenacitoscópio, eles foram assim, os primeiros instrumentos que abriram uma estrada
fértil para que os projetores atuais, como nós conhecemos, sejam da forma que são hoje. E nós temos um outro aqui que é muito mais complexo, só que do final do século XIX, vejam aqui, é o chamado praxinoscópio. Veja lá o que diz aqui, ó. Em 1877, veja que está terminando o século XIX, entrando no XX, o francês Émile Reynaud criou o praxinoscópio, um tambor. Veja que é um tambor isso daqui, ó. Essa parte de trás é um tambor com imagens pintadas em suas paredes internas. Olha lá dentro do tambor como as imagens estão pintadas aqui dentro. À medida que era girado o tambor, ele projetava as imagens na parede espelhada em seu interior. Então, como é que funcionava? Girava-se o tambor e essas imagens que são pintadas aqui nessa parede interna, ela era projetada bem aqui, ó, nessa parte de dentro do tambor. E as pessoas olhavam por essa janelinha e viam a imagem em movimento. Interessante, né? Ó, em 1889, Thomas Edison patenteou o cinetoscópio. Já é um quarto instrumento, ó, um instrumento de projeção internas de imagem. Veja aqui, ó, o cinetoscópio já é maior. A imagem era projetada aqui dentro e as pessoas olhavam através de uma abertura aqui, ó. Como novidade, tinha uma sequência de imagens em uma tira de película de celulose, a qual era girada por engrenagens. Para visualizar o filme, era necessário olhar em um visor sobre o aparelho, que o limitava a visualização de um espectador por vez. Como a janela era muito pequena aqui em cima, só dava para ver uma pessoa por vez o que estava acontecendo lá. Ele girava uma engrenagem, as engrenagens giravam várias imagens. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Como exemplo, vejam aqui, esse rapaz ele fez num pedaço de papel vários desenhos, e à medida em que ele movimenta as páginas com uma certa velocidade, dá a impressão de movimento. Vejam aí, ó. Estão vendo? Então esse é um exemplo da técnica que eu estou falando para vocês. A imagem está parada, mas como nós podemos ver, ela está em movimento. Perceberam? Observem aí, ó. Nós iremos fazer mais adiante uma atividade parecida com essa. Então vamos voltar lá para a nossa aula. É basicamente isso em que essa grande máquina aqui, inventada por Thomas Edison, fazia. As engrenagens, elas moviam imagens que estavam paradas com uma certa velocidade, e as pessoas que olhavam através de um furinho aqui viam a imagem em movimento, ok? Então nessa atividade nós vimos 4 invenções: a lanterna mágica, a segunda invenção é o fenacistoscópio, a terceira invenção é o praxinoscópio, e a quarta, o cinetoscópio. Qual é o objetivo dessa aula? É a gente entender todos esses processos que começaram lá no século XVII, com a criação da lanterna mágica por Christian Huygens, e o que essas invenções e como essas invenções ao longo dos anos avançaram e tornaram o cinema do jeito que nós conhecemos hoje. O desafio que vocês terão que fazer é construir uma lanterna mágica.
eu vou disponibilizar um vídeo bem simples, onde vocês podem estar usando como modelo. Mas o primeiro passo é vocês assistirem esse vídeo para entender todos esses processos a imagem em movimento.